Sejam bem-vindos ao Vai Ter Copa, o podcast que é um intensivão para você que quer saber tudo sobre as 48, talvez não as 48 seleções que vão disputar o Mundial, só que hoje é um pouco diferente porque a gente não vai falar de uma das seleções, como a gente costuma fazer aqui. Hoje é o dia de fazer aquela coisa que tem cara de Copa do Mundo, que antigamente a gente fazia no papelzinho, que tinha aquele livrinho que você pegava na banca de jornal, que fazia no álbum, mas hoje em dia você faz e publica no YouTube. É assim que funciona a humanidade hoje em dia. Mas faremos a simulação da Copa do Mundo, quem passa em qual grupo, quem enfrenta quem no mata-mata, quem vai ser o campeão. Tudo isso é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, que vem de alguém que acompanhou todas as seleções. Isso quer dizer que eu vou acertar os meus palpites? Não, muito pelo contrário. Isso só quer dizer que quando eu errar absolutamente tudo, a vergonha vai ser maior. Mas a verdade é que hoje é o dia de eu fazer a minha simulação da Copa do Mundo. Então vamos lá, vamos para a simulação. Eu estou usando aqui a do GE, porque sim, né? Tô usando a simulação do GE. Acho que se eu colocar assim fica melhor. Só tem que prestar atenção se eu não vou entrar na frente de alguma coisa aqui. Acho que pro mata-mata vai ficar ruim, né? Não sei, tô vendo, né? Nunca vi. Não, acho que assim tá legal. Então, beleza. Então vamos falar sobre as seleções. Como eu falei, eu muito provavelmente vou errar a maioria das coisas que eu falar aqui. Eu sou péssimo com previsões, mas eu vou tentar dar uns detalhes sobre cada uma das seleções. Então vamos lá, né? Tem os grupos aqui. O que eu vou fazer primeiro é falar o primeiro e o segundo de cada grupo, que eu acho, e aí depois eu falo os terceiros que avançam, porque eu acho que isso é uma outra discussão. Eu esqueci de pegar minha água, peraí que eu vou pausar. Mas então, voltando aqui, como eu falei, acho que o terceiro colocado é uma discussão diferente. Então vamos começar pelo grupo A. É um grupo muito equilibrado, o grupo A. Para mim é um dos grupos mais equilibrados da Copa. Tá só atrás do grupo D, mas a gente já vai chegar lá. Eu acho que o México tá um passo à frente das outras seleções, mas não muito mais do que isso. Então acho que o México, até por jogar em casa, né? Acho que dos países sede, o México é o único que você pode imaginar que vai realmente se aproveitar desse fator casa, porque pela pressão da torcida, por essa atmosfera, um público latino e tal, é totalmente diferente dos Estados Unidos e Canadá nesse ponto. Então, para mim, o México passa em primeiro. Das outras seleções, eu acho que tudo pode acontecer, cara. A Coreia do Sul teve um ciclo muito abaixo do esperado. A África do Sul jogou bem, mas eu acho que tem talvez menos qualidade do que as outras seleções. E a República Tcheca, honestamente, não me empolga, velho. Não me empolga. É uma seleção muito mais física do que técnica. Para mim, eu acho que eu vou na tradição e eu vou com a Coreia do Sul em segundo. Mas é um grupo muito interessante, principalmente porque na maioria dos grupos hoje em dia, o futebol de seleções hoje em dia ele tá muito próximo, justamente porque todas as seleções têm jogadores que jogam na Europa, né? A maioria dos seus jogadores jogam por lá. Só que nesse grupo, a gente falou sobre isso no episódio da África do Sul, com o Shidozi, que você pode assistir no nosso canal aqui. E nesse grupo, são grupos muito de escolas, assim, uma boa parte da seleção do México é da Liga MX, a base da seleção da África do Sul é o Mamelodi Sundowns, que é um time local, também tem muitos jogadores do Orlando Pirates, a Coreia do Sul também tem muitos jogadores do mercado asiático, e a República Tcheca tem a maioria dos jogadores ali em mercados alternativos da Europa, fugindo algumas exceções. Então são jogadores que não têm esse costume de se encontrar tanto. Se eu for nesse ritmo, esse vídeo não vai acabar nunca, né? Mas enfim, eu vou de México e Coreia do Sul em segundo lugar. No grupo B, aqui que é legal. Porque para mim é Canadá em primeiro e Suíça em segundo, tá? Cara, eu
acredito muito no Canadá. E eu não tenho motivo para acreditar tanto no Canadá quanto eu acredito. Mas é uma seleção que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver o Canadá jogar. O estilo de jogo deles são jogos muito legais de se assistir. E eu criei muita expectativa para o Canadá na última Copa. E fui altamente frustrado. Na Copa América eu passei muita raiva com o tanto de gol que eles perdem. Mas eles chegaram na semifinal, caíram para a Argentina e ficaram em quarto nos pênaltis. Então, eu acho que foi um desempenho completamente. Foi um desempenho bom pro nível de exigência do Canadá. E agora é a última vez que eu vou criar expectativas do Canadá. Porque, assim, esse grupo é muito ruim tecnicamente. É um grupo muito fraco. A Suíça é o time com mais qualidade técnica, indiscutivelmente. Mas eu tenho a sensação que o Canadá pode surpreender, até pelo fato do Canadá e Suíça ser o último jogo. Então, se as duas seleções chegam classificadas, que eu acho muito possível que aconteça, as duas já com 6 pontos, esse jogo vai valer muito mais para o Canadá do que para a Suíça. Então, por isso que eu acredito que o Canadá passa de fase em primeiro lugar, mas eu já fiz essa promessa diante de Cris Moraes no nosso episódio sobre o Canadá. É a última vez que eu vou botar tanta fé assim no Canadá. Grupo C, Brasil em primeiro, né? É o que a gente espera. O Brasil teve um ciclo horroroso, teve diversas dificuldades, foi o pior ciclo talvez da história da seleção brasileira, e eu detesto esse sensacionalismo de pior da história, que tudo, quando as coisas não estão indo bem na seleção brasileira, é o pior da história, mas de fato, eu acho que não teve um ciclo tão ruim quanto esse. Esse ciclo foi pior do que o ciclo para a Copa de 2002, que também foi muito ruim, só que as pessoas fingem que não. Mas ainda assim, eu acho que mesmo com todos os problemas, com todos os desfalques que a gente tem, agora tem mais um com o Wesley, sem o Militão, sem o Rodrigo, sem o Estevão, todos os jogadores que tinham boas chances de serem titular do Brasil na Copa, eu ainda acho que o Brasil está à frente dessas outras seleções. Em segundo eu vou colocar o Marrocos. Que assim, o Marrocos acabou de trocar de técnico e acabou de tentar mudar a filosofia do time, assim, de ter um estilo de jogo diferente e tal. Mudou agora para a data FIFA de março. Só que, cara, eu já vi esse filme antes. Quem acompanhava a gente na última Copa sabe que o Marrocos também chegou para a Copa de 2022 com o Regrag há muito pouco tempo no cargo, e ainda assim eles foram semifinalistas, tiveram o melhor desempenho de uma seleção africana na história das Copas. Então, assim, eu não consigo descartar eles, mas eu acho que eles podem ter bastante dificuldade em alguns jogos. Contra o Brasil já é esperado, mas esse jogo contra a Escócia aí pode ser perigoso para eles. No grupo D, a minha outra grande aposta, que é Paraguai na primeira colocação. Vocês sabem que eu sou um grande fã do prof. Gustavo Alfaro, ele caçador de utopias impossíveis. E eu gosto muito do trabalho dele, desde o que ele fez na seleção do Equador, no trabalho breve que ele teve ali na Costa Rica, mas que conseguiu aquele empate com o Brasil na Copa América, e agora o que ele fez com o Paraguai, que ele assumiu uma seleção que caminhava a passos largos para ser uma das piores das eliminatórias, teve um desempenho horroroso na Copa América, né? Tomou aquela goleada do Brasil, enfim. Mas ainda assim, ele depois da Copa não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias. Foi perder para o Brasil em Itaquera. Foi a única derrota dele nas eliminatórias. Em casa, o Paraguai é muito forte. Se o Paraguai tivesse a oportunidade de jogar qualquer um desses jogos no Defensores del Chaco, eu teria convicção de que eles passavam de fase em primeiro sem nenhuma dificuldade, que eles venceriam qualquer seleção em casa. Afinal, eles venceram Brasil, Argentina e Uruguai. Eles ganharam uns 3 jogos em casa. Então, eles são muito fortes nesse sentido. Mas o desempenho nos amistosos mais recentes me deixam um pouco mais inseguro. Eles perderam para o Marrocos e tal. Mas eu acho que é uma seleção que vai jogar muito em casa no sentido de... no estilo de jogo que eles gostam. Eles vão ser atacados, não sei se pela Austrália, mas os Estados Unidos e a Turquia vão tentar atacar o Paraguai.
E o Paraguai está preparado para esse tipo de jogo. É uma seleção que espera o momento com muita paciência, que marca muito forte, que é muito disciplinada taticamente, não dá espaço para o adversário, comete pouquíssimos erros defensivos. Então, assim, eu acredito que o Paraguai consegue essa primeira colocação. Acredito muito que eles passam de fase, só que para mim esse é o grupo mais equilibrado da Copa. Acho que qualquer combinação de duas seleções aqui pode avançar para a segunda fase. Acho que é o grupo que tem o nível mais próximo ali entre todos eles. Mas para mim, o Paraguai em primeiro, por causa da segunda metade de ciclo que fez com o Gustavo Alfaro e pelas características de jogo. E aí, para a segunda colocação, acho que eu vou apostar na qualidade técnica, que a Turquia é a seleção com mais qualidade nesse grupo. Tem uma geração jovem, acho que para a próxima Copa, talvez a gente já tenha um olhar diferente, assim como a gente tem para Noruega agora, por exemplo, como tinha para a Bélgica em determinado momento, talvez um pouco abaixo, mas a Turquia acho que pode dar muito trabalho na Copa de 2030. Ainda assim, tem uma geração muito talentosa, jogadores jovens, e eu acho que a Turquia passa em segundo nesse grupo. No grupo E, eu vou falar mais disso aqui, mas para mim a Alemanha é o primeiro colocado. É um grupo muito difícil, tá? Eu acho que essas três seleções elas vão ter vida muito difícil. Curaçao, coitados, né? Assim, nunca se sabe. A gente tinha uma visão até pior da Costa Rica em 2014 e a gente sabe o que aconteceu. Mas acho que o Curaçao tem pouquíssima chance nesse grupo. Só que Costa do Marfim e Equador estão num nível muito próximo ali. Eu vejo o Equador à frente como time, mas acho que a Costa do Marfim talvez tenha um elenco que dê mais opções, principalmente de ataque. Tem jogadores de muita qualidade, de muita força física e pode complicar um jogo para cima do Equador. Mas eu acho que o Equador é uma seleção muito forte, cara. O Equador é uma seleção que não vai ser fácil para nenhuma seleção. Se eles pegarem a seleção que eu considero a mais forte aqui, se eles pegarem, por exemplo, Espanha, França, qualquer uma dessas que a gente considera que estão no topo do futebol de seleções, não vai ter vida fácil para o Equador. Acredito que o Equador dá trabalho para qualquer um que enfrentar. Inclusive, a Argentina sofreu muito para ganhar do Equador na Copa América. Ganharam só na prorrogação. Então, assim, o Equador foi a seleção mais regular das eliminatórias sul-americanas. Eu falei isso no episódio do Equador. Argentina, Uruguai, Brasil, Colômbia, todas tiveram bons momentos, mas oscilaram muito durante o ciclo. O Equador foi regular durante todas as eliminatórias, só perdeu 2 jogos para a Argentina e para o Brasil fora de casa. Então, assim, beira a perfeição, se a gente pensar assim, as eliminatórias deles, apesar do trabalho do BKSS ser muito cobrado no futebol local por poder apresentar um desempenho melhor, mas eu vou de Equador em segundo. Grupo F, Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Aqui também é uma outra aposta ousada. Acho que não vão ter dificuldade as duas seleções favoritas aqui. Holanda e Japão se classificam sem muito esforço, mas eu vou de Japão em primeiro e Holanda em segundo. Acho que a Holanda é uma seleção que teve muitos... Não é uma seleção que teve momentos muito ruins, mas também tem um desempenho que não empolga. A Holanda é algo que eu comentei bastante no episódio sobre a Holanda. Eles não ganharam nenhum jogo grande no ciclo. Eles não ganharam de nenhuma seleção grande. Eles se impuseram muito bem contra as seleções mais fracas, é verdade, mas quando enfrentaram França, Espanha, Inglaterra, até a Croácia, eles não conseguiram ganhar nenhum desses jogos. Não ganharam de nenhuma dessas seleções mais fortes. E o Japão, cara, o Japão é uma seleção muito perigosa, muito arrumada tecnicamente. Eu estava mais confiante no Japão até a lesão do Mitoma, porque eles perderam talvez o principal jogador do time hoje, por lesão. Quando a gente grava o episódio do Japão, a gente estava projetando uma seleção com o Mitoma e com o Minamino. O Minamino ele se machuca no final do ano passado, mas tinha a expectativa dele conseguir se recuperar para a Copa, mas ele não foi convocado. E o Mitoma como principal nome dessa seleção, talvez não em cartaz, talvez não em reconhecimento, mas o principal jogador do time. E ele também não vai disputar a Copa por lesão. Só que o Japão, taticamente, é muito aplicado. É uma seleção que tem um estilo de jogo muito encaixado, que funciona muito bem. Venceram o Brasil, venceram a Inglaterra, golearam a Alemanha lá no começo do ciclo. Então, assim, para mim, o Japão passa em primeiro contra a Holanda e a Holanda em segundo. Essa é a minha aposta.
Grupo G, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. A Bélgica não me passa confiança nenhuma. Ainda tem boas peças, ainda tem um bom elenco, um elenco melhor do que a maioria das seleções, mas não me inspira muita confiança. Foram muito bem nos amistosos, bem melhor do que eu esperava, na verdade. Golearam os Estados Unidos, venceram o Paraguai, tiveram uma outra goleada recente, que eu esqueci agora contra quem. Mas ainda assim é uma seleção que eu não confio, uma geração envelhecida, uma geração que não tem mais aquela geração belga que a gente tanto fala, que eliminou a gente em 2018. Mas nesse grupo eu acho muito difícil eles não passarem em primeiro. Em segundo aqui, eu acho que a lógica seria o Irã, mas o Irã tem todo aquele contexto que a gente sabe de guerra, e isso já interferiu. O Irã perdeu jogadores por isso, teve um dos principais nomes do Irã não foi convocado para a Copa por questões políticas, então assim, isso já interferiu na preparação deles. Então, eu acho que o Egito pode passar em segundo. É uma seleção que marca muito forte, que dá trabalho. A gente viu agora no amistoso contra a seleção brasileira. Tá certo que o Brasil teve muita chance de fazer gol, mas é uma seleção que marca forte, que pode dar trabalho. Em condições normais, eu colocaria o Irã como favorito para passar em segundo, mas acho que na situação atual, Egito em segundo. Grupo H, para mim também aqui tem dois favoritos muito claros, né? A Espanha em primeiro. A Espanha, para mim, é a seleção que joga o melhor futebol e que jogou o melhor futebol durante o ciclo, que teve mais momentos de brilhantismo técnico. Então, acho que a Espanha passa em primeiro, com certeza. E o Uruguai, eu acho que é o segundo favorito, apesar de que a Arábia Saudita pode dar trabalho aqui. A Arábia Saudita é um time forte, um time competitivo, que tem jogadores que jogam em uma liga forte, que se conhecem muito bem. Então vai dar trabalho, mas eu acredito que o Uruguai passa em segundo. Aqui é o grupo da morte. França, Senegal, Iraque, coitados, e Noruega. A Noruega fez um ciclo muito impressionante, só que foi um ciclo de bater muito forte, assim, de ter resultados absolutamente surpreendentes contra seleções mais fracas. Assim, goleadas muito, porque tem um ataque muito forte. Só que, no geral, não deu tanto trabalho assim para seleções grandes, com exceção da Itália, que está fora da Copa. Mas a gente tem que lembrar que a Bósnia vai ficar mais marcado, mas quem tira a Itália da Copa, a princípio, é a Noruega, que é quem ganha a vaga no grupo da Itália nas eliminatórias. Aqui, a França é, obviamente, a favorita para passar em primeiro. A França tem o melhor elenco do futebol de seleções, é uma seleção que joga muito bem em diversos momentos, mas algo que eu falei no episódio da França, e eu vou repetir aqui, essa seleção tem uma predileção por entrar de salto alto nos jogos, por sair atrás no placar, por entrar jogando meio de qualquer jeito e quando vê tá perdendo o jogo. Tá certo que muitas vezes eles viram o jogo, já fizeram isso milhares de vezes. Só que, cara, no grupo, você ter uma Noruega é uma seleção que não perdoa. Se a França entrar de salto alto achando que tá ganho contra a Noruega, achando que eles vão ganhar o jogo a hora que eles bem entenderem, a Noruega é uma seleção que não perdoa. Na hora que você se dá conta, já tá 2-3-0 pros caras. Então, assim, eu acho que esse grupo é muito perigoso para a França. Acho que se eles perdem um jogo aqui, eles não perdem mais, aí eles vão precisar jogar o que eles podem mesmo, e aí eles classificam mesmo que em segundo e vão chegar muito forte. Mas isso da França entrar de salto alto, de não levar a sério os jogos, pelo menos passar essa impressão de um descompromisso, para mim é algo que pode custar muito caro para a França nessa Copa, e eu vou falar mais disso no mata-mata. E para mim, segundo a Noruega e Senegal é um jogaço, tá? Senegal é uma seleção muito talentosa, seleção com mais talento individual na África, campeã da Copa Africana de Nações em campo. Então, assim, só que eu acho que a Noruega hoje, sei lá, tem a sensação. Acho que são duas seleções com muito equilíbrio ali, mas tem a sensação de que a Noruega deve vencer o Senegal. Grupo J, cara, a Argentina caiu num grupo que não dá nem para se criar expectativa. Assim. Então, eu coloco a Argentina em primeiro aqui. Em segundo, eu
acho que a Áustria é a seleção que tem mais opções. Acho que a Argélia pode dar trabalho. A Jordânia, como eu falei, é uma seleção que eu acho que vai fazer bons jogos, apesar deles terem perdido o Al-Naimati por lesão. O que eles tinham de melhor para oferecer era o trio de ataque, com o Ouan, o Al-Naimati e o Tamari. Só que você perde uma dessas peças aí, né? Eu acho que a Jordânia é uma seleção que vai tomar muitos gols, mas que vai marcar gol na Copa. Mas eu vejo a Áustria um passo à frente da Argélia. No grupo K, aqui também para mim é muito claro que Portugal e Colômbia são as duas seleções do grupo, e com o Uzbequistão, para mim, é o jogo da Copa. Falei disso no episódio dessas duas seleções. Mas Portugal e Colômbia, para mim, passam. Portugal tem um meio de campo extraordinário para o futebol de seleções. As peças que eles têm ali, o nível que eles estão entregando no meio é surreal, mas não vejo talvez como um favorito a ganhar o título, como algumas pessoas veem. Mas acho que eles estão à frente da Colômbia. A Colômbia é uma seleção, assim como eu falei do Equador, é uma seleção que dá trabalho. Tem uma segunda metade de ciclo preocupante. O time não rendeu muito bem depois da Copa América, como o Bruno Garcês falou no nosso episódio sobre a Colômbia. É uma seleção que tem tido alguns problemas de vestiário, e isso pode ter sido um dos fatores, mas eu acho que eles passam em segundo aqui de qualquer forma. Grupo L, cara, isso aqui tem um potencial de ser um grupo insuportável. A gente cria expectativa com a Inglaterra, mas, mano, o que Inglaterra e Croácia entrega de jogo chato é inacreditável, cara. É inacreditável, mas eu acho que é isso aqui mesmo, não tem muito segredo. Panamá, eu acho que não é uma seleção tão fraca quanto as pessoas esperam. Para mim, pelo ciclo, o Panamá está à frente da seleção de Gana. Tá? Para mim, o Panamá fica em terceiro no grupo. Não sei se passa de fase pelos motivos que eu vou falar. Só que eu não necessariamente ficar em terceiro colocado garante uma vaga na segunda fase. Agora, Inglaterra e Croácia estão à frente, são duas seleções fortes. São duas seleções que jogam mal, mas que nas últimas grandes competições têm chegado. Tem sempre ali chegado nas fases mais agudas, semifinais, etc. Então, eu não vejo elas ficando na primeira fase. Então, esses são os primeiros e segundos colocados. Agora, vamos lá. Quem que vai passar? Ninguém sabe. Porque é a primeira vez que a gente tem esse formato. O que vai acontecer vão ser os 8 melhores terceiros colocados vão avançar. O que eu tomo como base é a Euro, que tem um regulamento parecido, são 6 grupos e 4 terceiros colocados avançam. A proporção, inclusive, é a mesma. O que acontece na Euro é um time que faz 4 pontos avança, invariavelmente, e quando o time faz 3 pontos, aí fica pelo saldo. Fica pelo saldo de gols. Eu acho que eu vou tomar um critério razoavelmente parecido. Apesar de eu ter checado a última Copa, e dos 8 grupos, 7 dos terceiros colocados fizeram 4 pontos. Então, se esse formato, vamos supor que na última Copa, dos 8 grupos, 5 ou 6 terceiros colocados avançavam. Todo mundo ali ia ter 4 pontos e a diferença ia ser o saldo. Né? Então, 3 pontos na última Copa não seria o suficiente para passar de fase. Não seria o suficiente. Então, você precisaria de no mínimo 4. Eu acho que eu vou tomar esse critério de que 4 pontos classifica e que de 3 pontos vai depender do saldo. Eu acho que vai acabar sendo essa a nota de corte. Acho que 2 pontos não vai ser o suficiente para avançar. O que eu vou levar em consideração aqui? A diferença entre o terceiro e o quarto colocado. Eu acho que quanto maior essa diferença, maior a chance que você tem de se classificar em terceiro. Então, para mim, a Bósnia avança, porque o ciclo do Catar é muito ruim. Né? O Bruno Mioto, nosso especialista em futebol asiático, fala que foi a pior campanha de uma seleção asiática que chegou à Copa, apesar deles serem bicampeões da Copa da Ásia. Ninguém explica como é que isso aconteceu. A Escócia passa, apesar de eu achar que o Haiti não vai ser saco de pancada. Tá? Respeitem o meu Haiti. Nos últimos amistosos, eles ganharam de 4-0 da Nova Zelândia, tá certo? Que é a pior seleção da Copa, na minha avaliação. E com os titulares, eles venceram o Peru.
tomaram a virada no finalzinho do jogo, mas já tinha rodado todo o elenco praticamente, então acho que o Haiti vai fazer uma Copa bem honesta, mas acho que a Escócia avança. Costa do Marfim com certeza avança na minha visão, em terceiro. Arábia Saudita avança, Senegal avança, Argélia avança. Porque, como eu falei, acho que a Jordânia ela tem um ataque que pode oferecer mais coisas assim, mas é uma seleção muito vulnerável defensivamente. Então aqui já tem 6. Essas 6 seleções eu tenho certeza que conseguem ganhar bem pelo menos um jogo. Faltam 2 que avançam. E aí eu acho, apesar de... O Irã passa. O Irã passa porque, como eu falei, a Nova Zelândia, para mim, é a seleção mais fraca da Copa. Já vou deixar aqui, eu falei nos 2 episódios. Congo e Uzbequistão, para mim, é o jogo da Copa. Se você não assiste Congo e Uzbequistão, você não gosta de futebol. Se você não tá empolgado para esse jogo, você não gosta de futebol. Vai ser o último jogo da fase de grupos. Vai ser no mesmo horário de Portugal e Colômbia. Só que eu acho que Portugal e Colômbia, as duas vão estar classificadas ali. Vai ser um jogo meio de comadre. Não vai ser legal. Congo e Uzbequistão vai ser porradaria. Porque são duas seleções que só se defendem, que tem um sistema defensivo muito forte, mas que vão precisar desesperadamente do resultado. Mas enfim. Então aqui, para mim, Congo e Uzbequistão não avançam. Panamá é melhor do que Gana, mas eu não acho que Panamá vai ter um saldo que permita passar da fase de grupos. Então aqui, apesar de eu ter projetado, eu acho que eu vou com os Estados Unidos, cara. Por jogar em casa, por todos esses fatores, eu acho que os Estados Unidos conseguem vencer a Austrália. E é um grupo muito equilibrado, então é capaz dos Estados Unidos conseguir um empate com o Paraguai, um empate com a Turquia. Como esse grupo é muito equilibrado, eu consigo ver uma dessas seleções passando de fase. Talvez até a África do Sul na frente, cara. Não sei. Porque talvez 3 pontos não sejam o suficiente, né? Mas enfim, para mim tá entre Estados Unidos e África do Sul aqui. Essa terceira vaga. A Suécia, cara, eu falei no episódio, para mim é um absurdo eles terem se classificado para a Copa, mas enfim. Então assim tá desenhado o meu mata-mata. Então eu não vou passar tudo aqui, senão o vídeo vai ter 2 horas. E eu já tô com esse medo. Que 27 minutos, tá? Então vamos ao mata-mata sem muita enrolação. Começando por Alemanha e Escócia. A Alemanha passa sem muita... A Escócia não me passa confiança nenhuma. É uma seleção que tem uma defesa forte, não muito mais que isso, mas a Alemanha, no jogo de abertura da Euro, goleou a Escócia. Então, para mim, a Alemanha passa com certa tranquilidade. França e Estados Unidos. França avança. Muito mais forte do que os Estados Unidos. Suíça e Coreia do Sul. Pode ser um jogo legal, porque a Coreia do Sul é um time de contra-ataque muito rápido. E a Suíça, diferente do que a gente está acostumado, eles têm explorado bastante tem tentado propor mais jogo, né? Não tem sido uma seleção, uma retranca como a gente está acostumado a ver. Então eles podem oferecer esse contra-ataque para a Coreia do Sul, mas acho que a Suíça é superior. Para mim, o Japão passa do Marrocos. Como eu falei, a lesão do Mitoma, para mim, complica muito essa análise, mas eu ainda confio mais no Japão. Colômbia e Croácia, cara, como eu queria que a Croácia fosse eliminada aqui, mano. Que vai ser um jogo insuportável, vai ser 0-0, prorrogação. Só que a Croácia é isso, a Croácia joga mal e passa. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a Colômbia acaba caindo na segunda fase. Talvez a Colômbia até tenha tido momentos de futebol melhor do que a Croácia no ciclo, mas a Croácia é isso aí, infelizmente. Espanha e Áustria. Para mim, a Espanha, como eu falei, é a seleção mais forte. Paraguai e Bósnia. Paraguai neles, com uma ressalva aqui. Paraguai e Bósnia é um jogo que vai depender muito de quem vai tentar atacar. Porque aqui o Paraguai não tá tão em casa, não. Eu acho que esse jogo é perigoso, porque se a Bósnia não quiser atacar o Paraguai, eles não vão saber o que fazer com a bola, né? E se o Paraguai tiver feito uma fase de grupos com tanta autoridade quanto eu projeto, e só eu projeto, eu acho que é capaz de eles terem uma responsabilidade de jogar mais com a bola, mas vamos ver. Eu acho que o Paraguai jogando no contra-ataque, no estilo que está acostumado, eles são muito fortes, muito perigosos.
Bélgica passa da Argélia, apesar de eu... Acho que a Argélia é uma seleção jovem, uma seleção com muito potencial para as próximas Copas, mas ainda não tá tão bem. Brasil e Holanda, vamos lá. Eu quero esse jogo. Eu quero que o Brasil enfrente a Holanda na segunda fase. Eu prefiro que o Brasil pegue a Holanda do que o Japão. Por quê? Holanda e Japão hoje estão em um nível muito parecido de jogo. Certo? Se você considerar bola jogada, a Holanda não está muito à frente do Japão. Não sei nem se está à frente. Se o Brasil pega o Japão, se o Brasil perde o que aconteceu num amistoso, apesar de ser um contexto totalmente diferente, se o Brasil perde para o Japão, que é uma seleção muito perigosa, vai ser o maior vexame da história da seleção brasileira de novo, ainda mais por ser a eliminação, o pior campanha em Copa desde 66, enfim, todo mundo sabe o que vai acontecer. E se o Brasil passar do Japão, que é uma seleção muito perigosa, que é uma seleção forte, não fez mais do que obrigação. Essa é a narrativa. Se o Brasil pega uma Holanda logo de cara e o Brasil ganha esse jogo, o Brasil quebra o tabu de não vencer uma seleção europeia no mata-mata desde 2002. O Brasil vence uma seleção que eliminou o Brasil em 2010. Aí empolga. Aí ninguém segura, aí aumenta a confiança dos jogadores, aí aumenta a confiança do torcedor, aí empolga, aí embala e o Brasil vai muito mais confiante para essa sequência. E se perder, perdeu para uma seleção grande, perdeu para a maior seleção sem uma Copa do Mundo, uma seleção que é maior do que seleções que já foram campeãs. Sim, estou falando de você, Inglaterra. Então, assim, se o Brasil perder para a Holanda, ainda vai ser a pior campanha desde 66. Só que, cara, perdemos para uma seleção grande. Se passa, aí ninguém segura. Por isso que eu quero que o Brasil enfrente a Holanda na segunda fase. Esse é o jogo que eu quero pro Brasil. Equador e Noruega. Bom jogo, tá? Bom jogo. Mas, e só, eu acho que a Holanda não é grande coisa para essa Copa, não. Acho que a Holanda, como eu falei, não venceu nenhuma seleção grande. Então eu acho que o Brasil, mesmo com o ciclo ruim que fez, ainda tá à frente da Holanda. Equador e Noruega, para mim é um jogaço, tá? Um jogaço, uma seleção com um ataque muito forte e uma seleção muito disciplinada que marca muito bem. Para mim é um jogaço, mas eu vou apostar que a Noruega vai surpreender pelas peças que tem no ataque, né? Cara, o Haaland, eu nem comentei aqui, mas nessa fase de grupos, é capaz o Haaland ele pode se tornar o maior artilheiro da história das Copas, se ele fizer 16 gols. E eu não acho impossível, tá? Acho que ele pode fazer uns 5 gols no Iraque aqui. Não na fase de grupo, porque o grupo é muito forte, mas no Iraque, capaz do Haaland fazer os 16 gols no Iraque, mas enfim. Só que tem aquela crítica dele desaparecer nos momentos decisivos, né? Mas acho que a Noruega passa do Equador. México e Arábia Saudita, aqui é curioso, eu vou apostar no México, no fator casa, e vai ser a primeira vez que eles vencem um jogo de mata-mata, desde 86, se eu não me engano. Só que assim, o tabu deles é nas oitavas, é que agora tem uma fase a mais. Então, eles podem cair de novo nas oitavas de final. Inglaterra e Senegal. É um confronto que aconteceu já na última Copa, né? Inglaterra e Senegal, e a Inglaterra ganhou. Acho que a Inglaterra é mais time. Querendo ou não, o Senegal tem uma geração muito talentosa, é um time muito difícil, é um jogo muito difícil. Mas eu vou de Inglaterra. Argentina e Uruguai. Cara, isso aqui é porradaria, tá? Confronto sul-americano, confronto de rivalidade. O Uruguai pode eliminar a Argentina, sim. Eu espero que elimine a Argentina. Eu espero que qualquer seleção elimine a Argentina. Mas a Argentina é favorita, é a melhor seleção do cenário da América do Sul, uma seleção que, desde o título na última Copa, ou até desde a Copa América de 2021, teve pouquíssimos momentos de incerteza, então, para mim, a Argentina avança. Turquia e Egito, Turquia é mais forte para mim. Canadá e Irã, vamos, meu Canadá. Tá? Canadá nas oitavas, e Portugal, como eu falei, é uma seleção forte. Para mim, elimina a Costa do Marfim na segunda fase. Aí voltamos aqui, Alemanha e França. Aqui que eu acho... Eu não sei se eu vou ter a coragem, mas olhando para esse jogo, a sensação que eu tenho é essa aqui.
A França é mais time, a França tem mais elenco, a França é mais forte. Tudo isso é verdade. Mas para mim esse jogo tem cara de que a Alemanha vai passar. Para mim a Alemanha vai ser talvez a grande surpresa dessa Copa, o que é estranho falando de uma das maiores seleções, da segunda maior seleção do futebol. Só que ninguém tá dando nada para a Alemanha. Só que a Alemanha fez um ciclo bem regular, fez uma boa Euro. Ah, eles caíram nas oitavas de final, porque eles pegaram a Espanha logo de cara, que é a melhor seleção. Mas fizeram uma boa Euro, vem jogando bem, vem tendo bons resultados. Eu acho que a Alemanha pode ser a grande surpresa dessa Copa, tá? Aqui, para dar uma graça a mais no vídeo, né? Para ter um negocinho aqui. Eu vou colocar. A lógica é a França, tá? A lógica é a França, porque é mais time, porque, enfim, por todos os motivos que eu já falei. Mas para mim isso aqui tem cara de Alemanha. E aí você vai falar, mas a Alemanha caiu na fase de grupos da última Copa, das duas últimas Copas. A Alemanha acabou em 2014. Beleza. Deixa os caras chegar pra você ver. Experimenta. Experimenta deixar os caras chegar pra você ver o que acontece. Só que é história. Tá ligado? É história. A Alemanha já eliminou as maiores sensações. Se você pegar as seleções que encantaram o mundo e não foram campeãs, todas caíram para a Alemanha. Todas. Áustria em 34, Hungria em 54, Holanda em 74. Sempre termino com 4. Né? Mas enfim, a Alemanha é isso daí. A Alemanha não impressiona ninguém, a Alemanha não encanta, mas a Alemanha em mata-mata de Copa é fortíssima. E aí, a camisa não ganha jogo, beleza. Mas é o que eu falei. Deixa os caras chegar pra você ver o que acontece. Japão e Suíça. Cara, eu vou de Japão aqui. Acho que o Japão, como eu falei, é um time muito aplicado taticamente. Talvez a Suíça até tenha... Acho que não, acho que o Japão é melhor do que a Suíça em tudo hoje. Até em elenco e tal. Vou falar mais uma vez da lesão do Mitoma e, enfim. Mas acho que o Japão é mais forte. Espanha, para mim, a seleção passa da Croácia, pelo amor de Deus. Paraguai e Bélgica, aqui que tá o momento. Aqui que tá o negócio. Aqui que tá o pulo do gato. Aqui é Paraguai nas quartas de final. Entendeu? Como eu falei, essa Bélgica para mim não assusta mais. Para mim é uma geração envelhecida, como eu falei. E, cara, o Paraguai aqui é em casa. O Paraguai tá jogando em casa. Vai ficar esperando a Bélgica dar um vacilo para explorar o contra-ataque. E assim, é Paraguai. Aqui é Paraguai. Eu sou Gustavo Alfaro, irmão. Eu sou muito Gustavo Alfaro. Brasil e Noruega. Cara, para mim, para minha sanidade mental para esse jogo, é fundamental a vitória contra a Holanda para quebrar esse tabu de seleção europeia. A Noruega é a única seleção que o Brasil nunca venceu. Tá? Informação. A única seleção que o Brasil já enfrentou e nunca conseguiu ganhar um jogo é a Noruega. Então, assim, se chegar com esse tabu, com... Cara, esse jogo dá um certo nervoso, pra falar a verdade. Chega com esse tabu, enfim. Mas o Brasil ainda é mais time. Como eu falei, a Holanda venceu a Noruega. E eu acho que a Holanda é inferior ao Brasil. A Noruega empatou com o Marrocos, e quando o Marrocos estava com o time titular no amistoso na semana passada, o Marrocos venceu, né? Tomou um empate ali depois que mexeu no time e tal. Então, assim, para mim o Brasil ainda é favorito contra a Noruega, tem condição de chegar nas quartas de final, mas é um jogo que dá um negócio assim. Dá um negócio aqui. Inglaterra e México, cara, México nas oitavas. O México vai quebrar o tabu de vencer uma partida de mata-mata, mas chegando nas oitavas, acho que o México em casa, estádio Azteca, lotado, 70 mil pessoas, o México vai jogar como nunca e vai perder como sempre. Para mim, Inglaterra avança aqui. Argentina e Turquia. Cara, a Turquia pode surpreender. Turquia pode surpreender. É que, cara, para mim a Argentina é uma incógnita, cara. Porque eles não se testam contra ninguém. Eles passam 4 anos jogando amistoso contra a Mauritânia. E assim, tá certo que eles bateram no Brasil. E, enfim, não gosto nem de lembrar desse jogo. Mas é uma seleção que oscila muito, que a gente não sabe como vai se comportar contra as seleções grandes. Tá certo que se comportou muito bem. Mas, enfim, eu vou de Argentina aqui. Porque é mais forte.
Portugal e Canadá. Tipo assim, a mão treme aqui. Eu sinto a vontade que eu tenho de fazer isso aqui é muito grande. Mas aqui eu já tô viajando. Tá, aqui eu já tô viajando. Talvez até o passar em primeiro talvez já seja uma viagem minha. Talvez a lógica seja o Canadá tá aqui. E pode passar das oitavas também. Perder pro Japão, sei lá. Acho que é mais forte que a Coreia do Sul. Mas acho que o meu Canadá fica para trás com Portugal, né? Alemanha e Japão. Cara, isso aqui, se isso acontecer, vai ser muito interessante. Porque a Alemanha é freguesa do Japão hoje em dia. A Alemanha perdeu para o Japão na última Copa. A Alemanha tomou uma goleada do Japão no início do ciclo. 4-1, jogando em casa, se eu não me engano. Então, assim, tá certo que trocou de técnico e muita coisa mudou desde então. Por isso que eu tô apostando na Alemanha. E, cara, o Japão vem muito forte. Não acho impossível o Japão chegar numa semifinal. Só que eu acho que quanto mais avançada uma fase de Copa do Mundo, quanto mais aguda a fase do mata-mata, mais a camisa pesa. Você vê essa camisa branca do outro lado numa Copa do Mundo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu já falei que para mim a maior imbecilidade que é proferida no futebol é que não existe mais peso de camisa no futebol. Existe, camisa pesa e pesa muito. Não ganha jogo sozinha, fato. Mas que pesa, pesa. E eu acho que assim, o Japão, no mata-mata, assim, o Japão tem um histórico de estar ganhando e ceder o resultado no final, de ter essa. Não é falar que é pipoqueiro, mas que está pouco acostumado a momentos decisivos assim. Então, para mim, a Alemanha avança. Lembrando que a lógica aqui é a França, tá? Lembrando só que a lógica é que seja a França aqui. Espanha e o meu Paraguai de Gustavo Alfaro. Aqui é Espanha, não tem segredo não. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Mas assim, essas quartas de final aqui, eu tô confiante que o Paraguai chegue. Brasil e Inglaterra, vamos lá. Aqui que tá. Eu acho que na maioria das projeções pessimistas, o Brasil cai aqui. Você pode falar que a Inglaterra tem um momento menos conturbado, que a Inglaterra tem opções de elenco, que a Inglaterra foi mais regular durante o ciclo. Você pode falar um monte de coisa para a Inglaterra. Você pode falar que a Inglaterra é melhor do que a seleção brasileira. Você pode falar que a Inglaterra tem o melhor jogador da temporada, que é o Harry Kane. Só que assim, eu me recuso a ter medo da Inglaterra. Cara, não dá para ter medo da Inglaterra. Não pode. Não pode. Você não pode olhar para isso aqui e ter medo da Inglaterra. Não tem condição, gente. Não dá. Porque historicamente a Inglaterra é isso. Tá certo que nas últimas grandes competições a Inglaterra sempre chegou. Não ganhou nada, porque é a Inglaterra, mas sempre tá chegando. Sempre tá batendo ali semifinal. Você me falar que a Inglaterra pode avançar do Brasil aqui? Pode. Acho que isso pode acontecer. Acho que esse cenário é do jogo. Agora, medo da Inglaterra eu me recuso a ter. Me recuso a ter medo da Inglaterra. Tá? A gente chegou. Talvez a gente tenha tido um momento pior do ciclo, mas, cara, pós-Diniz ali, estreia do Dorival, a gente vai em Wembley e ganha dos caras. Entendeu? Então, assim, o Brasil pode passar da Inglaterra, do jeito que tá. Do jeito que tá, com todos os problemas, o Brasil pode passar da Inglaterra. Argentina e Portugal, cara, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Como eu falei, eu não vou acertar nada aqui. Nada, zero. A gente sempre faz essas simulações e ninguém nunca acerta. Só que eu não acho que vai acontecer que os deuses do futebol vão colocar um Cristiano Ronaldo contra Messi na última Copa dele. Isso nunca acontece. Então, mas enfim, vamos projetar esse jogo. Eu acho que a Argentina é mais forte como time, tá? A Argentina é mais forte, a Argentina tá mais acostumada com isso porque viveu mais isso. A Argentina viveu mais o jogo grande. Tá certo que a Argentina, como eu falei, não quer ser testada, né? Não quer jogar contra grandes seleções, a não ser que seja obrigada, mas a Argentina é forte, a Argentina como time é mais forte. Acho que o meio-campo de Portugal a Argentina não tem, mas eu acho que a Argentina é melhor do que Portugal, tá? E assim, cara, uma semifinal. Eu vou falar disso aqui depois. Alemanha e Espanha. Alemanha, para mim a Espanha passa, tá? Aqui que tá.
Eu tenho a sensação, é que ao mesmo tempo que eu tô descrente com os deuses do futebol aqui, eu posso estar um pouco crente demais que os deuses do futebol fariam isso aqui, tá? Porque pra mim esse é o melhor roteiro. Se a Copa fosse um filme que eu tô escrevendo, o roteiro, a final seria essa. Porque seria surreal as duas maiores seleções do futebol se reencontrando depois de anos de fracassos em Copas do Mundo, 12 anos depois de uma meter 7 na outra, e que, acredite se quiser, a vida da Alemanha foi pior do que a da seleção brasileira desde o 7-1. Isso é difícil de explicar como isso aconteceu, mas para mim a final dos sonhos, pensando em roteiro, pensando em história, seria Brasil e Alemanha. Certo? As duas maiores seleções se reencontrando, se reerguendo em uma final de Copa do Mundo depois de 24 anos depois de uma final em que uma venceu a outra, inclusive. Enfim, para mim esse roteiro é perfeito. Só que a Espanha, para mim, é a seleção mais forte do futebol de seleções, apesar de ter menos camisa do que todas essas últimas aqui. Compete com a Inglaterra, tá? Mas Brasil, Argentina e Alemanha são superiores, mas a Espanha é quem joga o melhor futebol. A Espanha é muito regular dentro do futebol de seleções, onde quase ninguém é regular, onde quase ninguém é tecnicamente brilhante. E aqui, cara, eu tô projetando o que eu acho mais lógico, eu acho mais provável, e aqui eu acho que a Argentina é favorita contra o Brasil. Cara, eu juro que, tipo assim, entre isso daqui e isso aqui, vamos supor que isso aqui aconteça, tá? A chance de. Eu não posso falar a palavra que eu acho que o YouTube barra, né? Mas a chance de eu não chegar nesse jogo aqui é grande, tá? Cara, um Brasil e Argentina numa semifinal de Copa, eu não sei o que eu faço, não. Não sei o que eu faço, não. Honestamente, eu preferia não ter esse jogo, tá? Eu não quero viver esse jogo. Ainda mais agora, que a gente tá mal. Não quero, mano. Não quero. Na última Copa eu tava louco pra pegar a Argentina, porque o Brasil era melhor. Apesar de não ter ganhado, o Brasil era melhor do que a Argentina. A seleção do Tite era a melhor seleção da Copa. Ponto. Perdeu porque é futebol, mas bola jogada jogava melhor, assim como a Espanha é a melhor seleção hoje e pode não ganhar a Copa. Só que, cara, eu prefiro Portugal, tá? Prefiro Portugal. Mesmo que seja para perder, perde para Portugal, não tem problema nenhum. Cara, se o Brasil, com o ciclo que teve, com tudo que fez de errado, chega na semifinal da Copa, cara, ótimo. Ótimo, perfeito. Deixa a Inglaterra pelo caminho, deixa a Noruega, Holanda, pega 3 seleções europeias, ganha das 3. Se o Brasil chegar na semifinal nesse roteiro, eu vou estar mais do que feliz. Aí perder para a Argentina complica um pouco, né? Aí deixa um pouco mais amargo esse gosto. Agora, olhando racionalmente, se a Copa do Brasil for isso aqui, tá perfeito. Mas eu acho que semifinal é um teto bem aceitável para a seleção brasileira. Acho que aqui nas quartas de final é a lógica. A lógica é que o Brasil chegue nas quartas de final, que historicamente é o que acontece. Pode ter uma queda precoce, e aí é consequência de tudo que a CBF fez nesse ciclo. Ok, agora com a chegada do Samir, parece que deu uma ajeitada e tal, mas a CBF fez muita coisa errada pra gente chegar no que a gente chegou hoje. Mas eu acho que o Brasil cai na semifinal. E aqui eu acho que não vai ter muita surpresa. Pelo amor de Deus, né? Aqui é outro pesadelo, né? Se eu ver a Argentina sendo bicampeã antes do Brasil ser campeão, eu também vou ter que rever várias coisas aí da minha vida, inclusive a existência, né? Mas, cara, eu falei aqui durante todo o episódio, para mim a Espanha é a melhor seleção, então, numa projeção, a Espanha para mim é campeã, né? E poderia ser o Brasil na final, poderia ser a França ali no lugar da Alemanha, pode ser a Inglaterra aqui. Eu ainda acho que a Espanha é a favorita ao título, então, para mim, essa é a minha projeção. Como eu falei, eu não tenho nem a expectativa de que eu vou acertar o que tá aqui, né? Acho que eu vou errar muito mais do que acertar. Eu sou horrível com projeções, apesar de conhecer bem a maioria das seleções que eu falei aqui. Mas essa é a minha projeção. Deixa as suas nos comentários. Ninguém vai assistir, né? Ninguém vai assistir isso aqui. Mas, se você assistiu, fala aí quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Mundo. Para mim, a Espanha é favorita, vence a Argentina na final, o Brasil cai nas semis. Mas eu falei aqui sobre as possibilidades, certo? Vou acabar esse vídeo aqui, 50 minutos. Mais uma prova de que ninguém vai assistir.
Mas tamo junto aí, se inscreva se você quer saber mais sobre a Copa do Mundo, porque se você chegou agora, fica que vai ter Copa.